Olá, amigos do meu canal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Miguel Von Baster com mais um podcast para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a máquina humana. Esse corpo humano que a gente possui, ele, se você parar para analisar, funciona praticamente como uma máquina. E ele possui 7 centros. Eu vou falar só sobre 5. Que são o sexo, o instinto, a emoção, o centro motor e o centro intelectual. Todos nós, todo ser humano possui esses 5 centros básicos, onde funciona praticamente toda a nossa psicologia interna. Eu resolvi abordar esse tema porque eu acho de extrema necessidade a pessoa que escolheu o estilo de vida MGTOW para si próprio e pretende se tornar um MGTOW Ghost. Ela tem que ter em mente que não é na paixão e nem no ódio que ela vai encontrar o melhor caminho para si, mas na compreensão de si mesmo e na compreensão do mundo como ele é hoje, na compreensão das leis, do judiciário, da cultura, da mídia, como ela é hoje e o que ela faz contra o homem. Nós que tanto fizemos para essa sociedade, mas somos extremamente desvalorizados e desprezados. Então, esses vídeos eu gravo justamente para ajudar o homem a encontrar um equilíbrio dentro de si mesmo, para que ele consiga viver pelo menos equilibrado consigo mesmo, sem essa necessidade de ter uma mulher como uma bengala emocional. E onde que entra os 5 centros nisso aí? Os 5 centros são como funciona a nossa psicologia interna. Cada centro desse aí é responsável por uma função dentro de nós. O sexo, responsável pelas energias sexuais e a reprodução. O instinto, nós temos vários instintos, né, de lutar ou fugir, instintos de abrigo, de comer, beber água. Nós temos o centro motor, que nos dá habilidades de fazer acrobacias incríveis. E temos o intelecto, o centro intelectual, que nos dá habilidade de raciocinar, criticar e analisar as coisas com a razão. Mas infelizmente para a época de hoje o que acontece é que nós carregamos dentro da nossa mente determinados elementos que têm os mais variados tipos de nome, como defeitos, o ego, o mim mesmo, demônios, tem vários tipos de nome. E esses elementos que nós temos dentro, ele causa um estrago terrível para o homem em questão e acaba virando um tormento para a vida da pessoa se ela não consegue compreender como que funciona esses 5 centros. Porque nós já falamos em podcasts passados sobre as impressões e sobre o ego. E agora nós vamos falar sobre os 5 centros e vou falar também como que interagem esses 3 fatores aí.
Quando a pessoa se auto-observa, ele chega à conclusão lógica que cada um dos 5 centros dentro do organismo humano tem um lugar que ele se assenta. O centro de gravidade do intelecto encontra-se no cérebro. O centro de gravidade das emoções está radicado no plexo solar. Por isso que quando sentimos ânsia, medo, sentimos aquela sensação ali no plexo solar de gelado. O centro emocional também se encontra nos centros nervosos específicos do grande simpático. O centro do movimento está situado na parte superior da espinha dorsal. O instinto encontra-se na parte inferior da espinha dorsal. E o sexo, que tem suas raízes nos órgãos sexuais. Cada centro tem suas funções definidas, né? Como já foi até dito anterior. O centro emocional, ele é responsável pelas emoções, alegria, tristeza, melancolia, euforia, amor, o ódio e as emoções em geral, né? Infelizmente, o ser humano malgasta suas energias com o abuso das emoções violentas produzidas pela mídia, pela televisão e por desafetos entre família ou amigos. Cada ataque de fúria ou tristeza demais no centro emocional as suas energias que são gastas. Temos o centro motor, que é responsável pelas habilidades de caminhar, correr, jogar esportes, fazer qualquer tipo de acrobacias. Temos o instinto, o qual é responsável pelos nossos instintos, como um instinto de sobrevivência. Temos o centro sexual, que é responsável pela geração da energia sexual. Essa energia sexual, muito diferente do que as pessoas pensam, ela não é só responsável pela reprodução da raça, mas ela também gera energia para todo o corpo físico, para o equilíbrio psicológico e dá energia para os outros centros também. Tanto é que um atleta, por exemplo, de olímpico que treina muito, muitas das vezes ele não sente muito vontade de fazer sexo, porque ele gasta toda a sua energia nessas atividades. Quando nós dormimos pouco, também sentimos pouco desejo sexual, se nos é exigido muito do corpo físico, né? Então, a energia sexual é a energia vital para a realização de todas as nossas atividades e ela que dá energia para todos os outros centros. E uma coisa também que tem que se observar são a velocidade dos centros. De todos esses centros, o centro sexual ele é o mais veloz de todo. Depois o instinto, depois emocional, motor e intelecto. Vou dar um exemplo. Quando nós nos deparamos com a pessoa do sexo oposto, é instantâneo. Nós já sabemos instantaneamente se aquela pessoa nos sexualmente atrativa ou não. Essa informação ela não vai para o instinto, ela não vai lá no centro
emocional, ela não vai no centro motor e ela também não vai no centro racional. Você bate o olho e já sabe. É questão de milissegundos ou menos, né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para a gente poder entender as diferenças entre os centros por exemplo, quando uma pessoa está tocando um instrumento, por exemplo, ele usa mais o instinto motor do que o instinto racional. Ele não racionaliza. Se ele racionalizar na hora de tocar um instrumento ou na hora que um datilógrafo, um digitador que está digitando um texto, se ele começar a racionalizar aquilo ali, ele vai errar. Mesma coisa por exemplo, quando nós dirigimos um carro, nós usamos o centro motor. Em todos esses centros existe uma inteligência extraordinária. Pense vocês que o simples fato de andar, correr, fazer aquelas acrobacias que a gente vê é coisa do centro motor. E ali, se você parar para racionalizar tudo aquilo ali, você vai começar a se dar conta de quão extraordinário e inteligente é um centro desse aí. Né? Você dirige um carro, você não fica racionalizando quando você está dirigindo um carro. O que é racionalizar quando você está dirigindo um carro? Por exemplo, se a gente for levar tudo para o centro racional, nós não conseguiríamos dirigir, ia bater um carro, né? Porque você ia racionalizar o que é, você ia ficar calculando tudo que você vai fazer, você calcula, não, mas quanto que eu tenho que aplicar de força aqui no volante para fazer essa curva aqui é de quantos graus? Peraí, deixa eu ver a velocidade que eu tô aqui, você vai fazer todos esses cálculos. Você não faz esses cálculos, você já vai ali e faz, né? A mesma coisa quando você tá jogando bola, que você vai chutar uma bola para acertar no ângulo de um gol, você não fica calculando ali, não, peraí, eu tenho que imprimir tanto de força e pegar em tal ângulo ali, né? Você simplesmente chuta. Né? Você mira ali e chuta, mas por trás de tudo isso aí existe uma inteligência fenomenal que está centrada no centro motor da máquina humana. E assim o centro emocional, o instintivo e o centro sexual. Então, dito isso, agora vamos falar sobre como se relacionam os três elementos, que é as impressões, o ego e os 5 centros. O que acontece? O problema é que a nossa condição psicológica interna é que temos muito ego, e o ego é muito vivo, né? Esses elementos que nós carregamos dentro. E o ego ele age como uma má secretária. Porque quando a gente recebe uma impressão, né, que chega aos nossos olhos, né, a imagem de alguma coisa, ela entra no cérebro e o ego pega essa imagem e em vez dele levar para o centro certo, ele leva para o centro errado. Como, por exemplo, quando a gente vai numa loja e é bem atendido por uma mulher, muitas vezes o cara fica pensando, essa mulher tá afim de mim, essa mulher tá dando em cima de mim, nossa, ela me atendeu bem demais, vou pedir o telefone dela e tal. Por que que aconteceu? Por trás disso aí tudo existe toda uma mecânica, né? E como nós seguimos a vida mecanicamente reproduzindo aquilo que nos foi programado pela Matrix dentro da nossa mente, nós não paramos para analisar e perceber isso aí e questionar, para nos fazermos conscientes de todos esses processos que ocorrem na nossa mente. O que é aquele tratamento que aquela pessoa nos está dando é apenas uma impressão que nos chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos,
Nada mais que isso. Aquilo ali não é a verdade. Mas o que que acontece? Como o cara tem o ego da luxúria, essas impressões, em vez dele levar para o centro correto, que é muitas das vezes o centro racional ou o centro emocional, dele ficar agradecido por aquele atendimento, né? Se você tem um emocional certo, né, um emocional superior, de emoções do tipo superiores, é óbvio que uma pessoa te atender bem, você vai ficar agradecido. Só uma pessoa degenerada, né, que se você tratar ela bem, não, né, quem que é que a gente trata bem e leva para as emoções do tipo inferior e acha que isso é motivo de rebaixamento, desvalorização. Só uma pessoa degenerada para pensar desse jeito. Então, no caso do cara, o que que acontece? Como ele tem o ego da luxúria muito grande, ele acaba pegando essas impressões, o ego da luxúria pega essas imagens, essas sensações, essas palavras, né? Às vezes são palavras doces, palavras carinhosas, muitas das vezes são palavras até com cunho de duplo sentido, justamente para fazer você comprar. E ele leva para o centro sexual e o cara começa a ter devaneios de que essa mulher quer me quer, né? Mas se nós somos ou queremos nos tornar pessoas donas do nosso próprio destino, fazer o nosso destino, o nosso caminho e segui-lo, e deixar de viver toda essa mecanicidade da vida de sermos apenas joguetes da Matrix, que é que a gente tem que fazer? Se não tomar consciência de todos esses processos que ocorrem dentro da nossa mente e impedir que isso se ocorra, né? Se saímos à rua e nos chega à nossa mente, aos nossos olhos, a imagem de uma mulher muito bonita, é óbvio que como temos a luxúria muito desenvolvido, o ego da luxúria vai pegar essa imagem e começar a traçar cenas de fornicação com ela. Por quê? Porque levou essa impressão lá para o centro sexual, o centro errado. Para onde é que nós deveríamos levar essa impressão, se não para o centro racional? Né? Se é que essa impressão chega, né? O certo era nem nos identificarmos, né? Isso aí é quando a pessoa se identifica, né, com aquela situação. O certo era nem se nos identificarmos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu saí, fui no supermercado e é óbvio que você passa por milhares e milhares de mulheres, muitas atraentes, muitas te chamam a atenção. Mas se você estiver atento, você pode muito bem, pela força de vontade, pegar e levar essas impressões para o centro intelectual e ficar, em vez de ficar ali fantasiando coisas sexuais com aquelas imagens que não tem nenhum fundamento de ser, você levar para o centro racional, porque não tem fundamento se você for parar para analisar. Você está ali desejando um pedaço de carne que você nem sabe nem se tem doença. Você não sabe. E se ela acabou de ser, o cara acabou de gozar nela ali, acabou de fazer um boquete, você não sabe se ela tem herpes, se ela tem AIDS, da onde que veio, onde que passou, você não sabe. Hoje você não sabe nem se é mulher. E se for um homem? E se for um hermafrodita? E aí você tá ali fantasiando, perdendo seu tempo, malgastando suas energias com esse tipo de pensamento. Então não tem razão, não tem sentido de ser isso aí. Muitas das vezes as pessoas sofrem muito por não entender isso aí. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo, eu mesmo tive muita dificuldade porque
eu não tinha o centro emocional desenvolvido. E para essa época, nós vivemos numa época, no meu entendimento, nós estamos vivendo uma época de transição. A época da racionalidade humana, onde mais se desenvolveu o intelecto, já se passou. E depois dessa época da racionalidade veio a época da emoção, onde a pessoa é centrada nas emoções, né? Tanto é verdade que, se você parar para analisar os filmes, as novelas, as propagandas, todas são feitas para atingir o centro emocional. Por quê que elas são feitas com este intuito? Isso não é ao acaso, isso é estudado por esses publicitários aí. Porque o centro emocional, ele é muito mais rápido que o centro intelectual e o centro motor. Então é mais fácil você vender uma mercadoria trazendo uma emoção contida ali, do que você falar todos os benefícios racionais de você comprar uma mercadoria. O centro racional, ele é muito lento, ele é extremamente lento. Se você for racionalizar e tomar todas as suas decisões calcadas no racional, você vai demorar muito para tomar uma decisão. E para a Matrix isso não é interessante. Eles querem o seu dinheiro, eles querem que você compre, sem pensar. Então o centro emocional é o mais indicado, era, né, o mais indicado, mas nós vivemos hoje uma época de transição. Essa geração nova que está vindo aí, que é extremamente luxuriosa, é que vai estar dominando o mundo aí daqui 10 ou 20 anos, né? Essa geração criada a pornografia e masturbação, eles estão preparando a nova geração, é essa. Por quê? Porque para vender para uma pessoa extremamente viciada em sexo, pornografia, é muito mais rápido. O centro sexual é extremamente muito mais rápido do que o centro emocional. Então, e eles estão cagando e andando se isso é prejudicial ao homem ou não. Eles não querem nem saber. Foda-se vocês. É assim que eles pensam. Então, são poucos que conseguem despertar e reconhecer a verdade nas minhas palavras. Muitos vão chegar aqui, escutar isso aí e vão protestar. Vão ficar até iracundos, né? Porque foram ofendidos nos seus respectivos egos, né? E, infelizmente, mas para esses já a pena já vem, é automático, porque são escravos das próprias paixões e não querem mudar, querem continuar reproduzindo mecanicamente os seus desejos e as suas paixões. Para eles não há o amanhã, não há salvação, para eles há só dramas e tragédias, né? Então eles estão preparando essa nova leva de pessoas aí extremamente viciadas em sexo para vender os seus produtos para que você compre sem ao menos questionar e nem nada. E aí nós estamos vivendo essa fase de transição, né? Estamos mudando de uma sociedade que está centrada no centro emocional. Você não toma nenhuma decisão que se não for na emoção. Quem mexe com publicidade, com venda, sabe muito bem do que eu estou falando. As propagandas, você vê aí pela internet, as próprias palavras, elas não têm conceito definido, elas têm uma bagagem emocional. E é justamente para dominar, para controlar as pessoas, né? Você vê aí esquerdistas e direitistas hoje, os caras não conseguem racionalizar, os caras vivem num eterno campo emocional, né? São pessoas que estão com o seu psicológico totalmente destruídas, né? E acha que esse tipo de emoção são as emoções corretas, são emoções superiores, né? Ele acha que ele é mais elevado. Você vê esses povos espiritualistas aí
cultivando essas emoções do tipo negativas e eles creem que vão bem, eles creem que estão seguindo no caminho da evolução espiritual, que eles se consideram melhores que os outros por cultivar esses tipos de emoções negativas. É terrível, né? Você vê, as palavras, elas não são carregadas de conceito mais. Ninguém procura saber os conceitos das palavras. É só a emoção, como essas agressões do tipo fascista, viado, gay. Esses tipos de xingamentos que os direitistas usam muito, ou os que os esquerdistas usam nos seus debates, né? Por quê? Porque é uma pessoa que é centrada somente nas emoções. Infelizmente, esse é o retrato da sociedade atual, né? Então, nós temos que identificar essas impressões que nos chegam aos nossos cinco sentidos, né? E procurar levar elas para os centros corretos, né? E não ficar aí malgastando as nossas energias com tipos de pensamentos que não vão nos levar a lugar nenhum, né? Mesmo porque ficar alimentando coisas, elementos dentro da nossa mente que só vai nos prejudicar, não tem fundamento nenhum isso aí, né? Melhor que nós gastemos nossas energias com outros afazeres e para que nós mantenhamos um equilíbrio psicológico, emocional, racional sobre nós mesmos, né? E, então acho que é isso aí. Eu vou falar mais alguma coisa aqui. É o seguinte, nós temos mais dois centros, que são o emocional superior e o intelectual superior. Eu não vou falar do intelectual superior, vou falar um pouco do emocional superior, para que fique bem distinto em nós. O emocional inferior, ele é carregado com essas emoções do tipo inferiores, como por exemplo novelas. Novelas é uma briga, um drama sem fim, né? Aquilo ali é só carregado, extremamente carregado de emoções do tipo inferior. Você pode até assistir, né? Mas tem que tá muito desperto ali, né, pra não se identificar com aqueles tipo de coisa ali, né, porque se a pessoa às vezes identifica tanto com aqueles tipo de emoções inferiores que chega a chorar, né, isso é mais fácil, melhor você analisasse com racional. Eu mesmo, quando eu era menor que assistia aquilo ali, a primeira vez que eu descobri que quando era pequeno que tudo que passava na televisão era filmado, né? Aquilo ali foi um choque pra mim, né? Porque eu era pequenininho, novinho, né? Eu já peguei e falei, não, mas peraí, então tudo aí é mentira isso aí, né? São atores, então a novela não tem sentido você pegar e ficar vendo aquilo ali e chorar junto. Tem, é tudo mentira, são atores, estão filmando aquilo ali, cara, e não retrata a realidade nenhuma aquilo ali. Todos nós sabemos que são carregados de ideologia, doutrinação esquerdista mais baixa possível, né? Então, agora, as emoções do tipo, outra emoção do tipo inferior, por exemplo, aquela época que as pessoas foram invadir aquele centro lá que havia pesquisa para câncer dos Beagles, né? E salvaram só os cachorrinhos, né? Eles têm dó só dos cachorrinhos. Esse é um tipo de emoção inferior. O que é uma emoção do tipo superior com relacionamento aos animais? É você amar os animais e respeitar os animais como todos, né? E não sentir dó só de um porque é bonitinho. Ah, ele é bonitinho. Isso é emoção inferior, não tem. É porque as pessoas estão tão degeneradas para essa época que não conseguem pensar desse jeito, né?
Tanto é que quando você começa a pensar com o seu emocional superior e sentir real, uma verdadeira compaixão por todos os animais e criaturas, até quando você precisa sacrificar um animal por uma causa, por um racional, né, você é um tipo de emoção superior. Por exemplo, você tá andando por aí e tá no meio, num lugar longe, não tem veterinário, não tem nada, você encontra ali um animal que foi atropelado e ele está agonizando ali. Você sacrificar esse animal é um tipo de caridade, é uma emoção superior, né? Que você está sentindo ali, uma compaixão, isso aí. Ou se você resgatar, né? Se é que tem como ser resgatado, né? Tem vários exemplos a respeito disso aqui. Quando, por exemplo, você contempla uma paisagem bonita, uma obra de arte verdadeira, né? Renascentista, não essas perversão da modernidade, né? Isso aí, essa perversão da modernidade é tudo degeneração, né? É tudo de nego psicopata, louco, de pior do que louco de psiquiatra, né? Esse pessoal aí. Esse pessoal é tudo degenerado, esquizofrênico, só vê aquelas pintura dele ali é a retratação do que a pessoa tem dentro. Ali é a exteriorização do interno da pessoa. A arte é para isso, é para exteriorizar o que a pessoa tem dentro. Pra você ver como que nós estamos vivendo uma época degenerada, né? Só pela arte, pela cultura, você já sabe que as pessoas estão ficando loucas e doentes mentalmente, né? Então, quando você contempla um pôr do sol sobre o horizonte, aquilo ali é lógico que você está cultivando o emocional superior, né? Não existe sentimentos de ego ali, desaparece, né? Só que a realidade é que esses outros dois centros aí superiores, que é o intelectual e o emocional superior, raramente funciona no animal intelectual, o homem, né? Hoje nós temos esses agregados psíquicos inumanos tão grandes, tão fortes que raramente uma pessoa consegue pensar com o emocional superior. Uma outra observação importante aqui eu estou falando aqui, às vezes a pessoa pode pegar e ficar com condenando os defeitos, tanto justificar como condenar os defeitos, né? O ego é ruim, porque igual eu já falei em outros vídeos passados, condenar ou justificar são dois lados de uma mesma moeda. O importante é a gente compreender esses defeitos, né? Como surgiu, por que surgiu, o dano que eles nos causam, né? Quão ruim é a nossa vida através quando esses defeitos, esse ego toma controle da nossa máquina humana, quantas tragédias já não aconteceu por causa disso aí, né? Quantas oportunidades nós perdemos, quanto que já nos prejudicou durante toda a nossa vida, né? Então, o mais importante é nós compreendermos eles do que condená-los ou justificá-los. Bom, acho que era isso que eu queria falar. O podcast ficou até longo. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a sua psicologia interna. Eu acho que a maioria dos meus vídeos é voltado para o autoconhecimento, para a pessoa começar a compreender a si própria, né? Que às vezes a pessoa pensa que tem que compreender o lado externo e esquece do lado do interno, né? Acho que mais vale nós compreendermos a nós mesmos, porque nós vivemos conosco mesmo 24 horas por dia, né? E muitos têm problema de convivência consigo mesmo. Será por quê, né? Então, vale muito a pena nós dedicarmos grande parte da nossa vida, do nosso tempo, para nos conhecermos a fundo.
e compreendermos sobre esses elementos que carregamos dentro, que tanto nos condiciona e nos faz viver uma vida mecânica. As pessoas que gostam dos meus áudios aí, vocês podem ficar à vontade para às vezes escrever alguma coisa, né? Vou deixar esse recado aqui registrado. E as pessoas que não gostam de mim, eu não posso fazer nada, né? Eu só não sei como que essas pessoas vão resolver o dilema, né? Quando me escuta, né? Que elas vão entrar no eterno dilema de gostar dos meus áudios, depois querer copiar, e se copiar, ela vai estar dando razão à minha pessoa, né? Vai estar botando e deixando uma prova concreta ali, né, de que realmente eu tenho razão. Então é isso aí, meus amigos. Um forte abraço, força, honra e liberdade sempre.